Vamos estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você recebe todas as novas programações inseridas através do canal do YouTube. Peço ainda a gentileza de propagar esse vídeo e os nossos trabalhos, compartilhando com o maior número de pessoas. Assim, temos possibilidade de colaborar na construção de um mundo melhor com a propagação das verdades de Deus. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 31, a indulgência. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos e, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Veja, portanto, o que o Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16, ele enfatiza o seguinte: a indulgência não vê os defeitos dos outros. Se os vê, evita falar deles ou também evita divulgá-los. Veja, portanto, a nossa maior manifestação de amor, de bondade, de compaixão, de piedade, de todas as pessoas. Porque quem é que não tem defeitos, imperfeições dos que vivem aqui na Terra? Todos manifestam erros, imperfeições, defeitos, falhas e, nesses casos, devemos fazer o impossível para não divulgá-los, para não comentá-los, para não espalhar para todas as pessoas ou ficar apontando esses defeitos e reclamando. É preciso todos os dias fazer um treino para relevar os defeitos, os erros, as imperfeições, as fraquezas, as derrotas dos outros, evitando fazer com que se destaquem em todas as circunstâncias. Portanto, essa é a questão da indulgência ensinada pelos espíritos superiores e que o Senhor Jesus espera que todos coloquem em prática, porque de outra maneira nós não poderemos compreender que a Terra é um recanto de treinamento, é uma escola de treinamento espiritual para o aperfeiçoamento das qualidades de Deus nas almas. Todas as pessoas aqui da Terra se encontram inscritas nessa escola de aprimoramento espiritual. Portanto, todos estão treinando para a cada dia superar todos esses defeitos, imperfeições, fraquezas, erros, pecados, ilusões. Portanto, devemos fazer o impossível, porque o possível todo idiota faz. Então, temos que fazer o impossível para aprimorar as nossas qualidades de Deus em nossa alma. Diz aqui o Espírito Bezerra de Menezes: a indulgência, filhos queridos, é aquela virtude que enfeita o coração do espírita cristão com os inefáveis adornos da calma, do perdão, da serenidade, da compreensão. Existem pessoas que afirmam
jamais perdoarei. Não é? Esquecem que Deus, através das palavras de Jesus Cristo, nos alerta: perdoai para que Deus os perdoe. Então, se não conseguir perdoar, na verdade, está carregando os defeitos, os pecados, as imperfeições, os erros, as ilusões da outra pessoa dentro da própria alma, o que vem a reforçar os defeitos na vida. Ao invés de, porque o perdão, a indulgência, chama-se libertação, liberta. No momento que se liberta, que supera as imperfeições, ele deixa de carregar isso na alma. Quem não consegue perdoar, não consegue se libertar dos erros, das imperfeições, das qualidades negativas. Portanto, diz aqui, a indulgência, meus queridos, é aquela virtude que enfeita o coração do espírita cristão com os inefáveis adornos da calma, do perdão, da serenidade, da compreensão. Portanto, faz parte da evolução humana saber perdoar. Ser indulgente é não condenar o irmão ao percebê-lo mergulhado em equívocos, lembrando que, outrora, esses deslizes podem ter sido igualmente seus. Na verdade, existe a lei de atração de semelhantes. Existe também a lei de concretização dos pensamentos. Se mantiver os pensamentos errôneos, errados, as questões imperfeitas dos outros da alma, tende a manifestar sempre essas questões em todos os locais, porque todas as pessoas que encontrarmos em nosso caminho vão representar espelho da nossa alma. As pessoas que encontrarmos serão os espelhos da nossa alma. E nos espelhos refletem as nossas próprias imperfeições e defeitos. Portanto, vamos perdoar, vamos libertar, vamos falar abertamente. Eu te perdoo e você me perdoa. Somos igualmente filhos de Deus. É preciso considerar que todos se encontram na face da Terra, na presente existência, exatamente no intensivo treino de aprimoramento da alma, notadamente no preceito ensinado pelo Senhor Jesus, que diz: amai o vosso próximo. Ser indulgente é não reprovar o companheiro de caminho que não assimilou verdadeiramente as lições do Mestre Jesus e se compromete com os atos gerados por sua rebeldia. Portanto, o ensinamento dos princípios do amor ensinado pelo Senhor Jesus consta para a humanidade já há mais de 2 milênios. E mesmo assim, os seres humanos, de maneira geral, esquecidos dos propósitos de permanência aqui na Terra, deixaram de lado a manifestação ou a prática do ensinamento do Senhor Jesus. Ser indulgente é orar sinceramente ao perceber os passos desregrados do outro, rogando ao alto que o auxilie na estrada a que foi conduzido por seus devaneios. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação bastante difícil por causa da pandemia do Covid-19. É hábito provável aqui no Brasil, pelo menos, assegurar que essa questão difícil foi provocada por algumas questões do governo federal. Mas, no entanto, diz aqui, ser indulgente é orar sinceramente ao perceber os passos desregrados do outro,
rogando ao alto que o auxilie na estrada que foi conduzido por seus equívocos e devaneios. Então, também precisamos ter em mente que devemos abençoar ao invés de amaldiçoar, de desfazer, de apontar os equívocos e erros. Mesmo que seja um governo, por exemplo, que não seja exatamente adequado ao que você espera, ainda assim deve-se abençoar, agradecer e reconhecer, não é? Que de alguma maneira está tentando fazer um bom trabalho para toda a comunidade. Então é bom fazer a oração de perdão sempre que você se sentir afetado por alguma situação. Ser indulgente e rogar a Deus que ampare seu irmão em desarmonia em seus momentos de infelicidade. Veja, ser indulgente é rogar a Deus que abençoe e ampare seu irmão em desarmonia. E também Jesus ensinou: perdoai 70 vezes 7 vezes. E o apóstolo Pedro perguntou: mestre, quantas vezes eu tenho que fazer essa oração de perdão para aquele que eventualmente me provocar alguma coisa prejudicial? O mestre Jesus citou 70 vezes 7 vezes e todas as vezes que se sentir ofendido ou que você tenha ofendido alguém. Todas as vezes. Então, é preciso fazer a oração de perdão sistematicamente logo após se sentir ofendido ou que eventualmente tenha ofendido alguém ou provocado alguma situação de prejuízo. Nós temos um livro chamado As Graças da Oração, onde temos algumas orações. E ali você tem uma oração, exatamente a oração 54, que chama-se oração de perdoar. E temos a oração 55, oração de perdoar e reconciliar. Então, quando você observar, é fácil de observar que a questão de confronto, de atrito, de mal-estar se manifesta todas as vezes que se encontrar com determinada pessoa e mesmo com esforço não consegue superar e regularizar a harmonia, por certo está revelando uma situação proveniente de vidas passadas que estão se manifestando com o propósito de purificação. Aí é preciso fazer uma oração, a oração 54, principalmente para aquelas pessoas que você não consegue perdoar. Não perdoo de jeito nenhum. Eu morro, mas não perdoo. Não é? Então, cada pessoa carrega dentro de si o princípio inteligente, o princípio vital, o que nós costumeiramente chamamos de vida de Deus. Todos nós, todos os seres viventes, são vivificados pela mesma vida de Deus. A vida de Deus é comum para todos os seres vivos. Aí, aquele animal que é abatido, onde as pessoas costumam se alimentar do seu cadáver abatido, aquele animal também, a vida é a mesma vida de Deus. Não é? Então precisamos fazer a oração de perdão. Ali a oração 54 do livro As Graças da Oração diz: nós devemos considerar o princípio vital, a vida de Deus que se encontra no interior de cada pessoa. Daí, essa vida perfeita de Deus também podemos denominar como a manifestação concreta do próprio Deus. Daí nós fazemos a seguinte oração: Deus que se aloja no interior de fulano já perdoou
e perdoa todos os erros, pecados, fracassos, defeitos e imperfeições de fulano de tal e o ama com o infinito amor de Deus. Veja que, dessa maneira, nós não estamos questionando a pessoa fazendo a oração de perdão, mas sim Deus que vivifica, que está no interior daquele ser, é que está perdoando. Você talvez não consiga perdoar, mas Deus perdoa. Portanto, essa é a oração 54 do livro As Graças da Oração. É preciso fazer muitas vezes, viu? Então, ser indulgente e pedir ao Pai, em sentida prece, que ilumine o próximo, que trazendo a mente atordoada pelos convites do mundo, faz escolhas que embaraçam sua evolução. Portanto, peça a Deus a bênção dos céus em prol daquele que estiver errando, em prol daquele a quem você detesta, que você odeia, que você não consegue perdoar. Quantas pessoas brigam, entram em conflito, se desentendem por causa de inventário? Uma questão muito comum. Eu sempre digo que os herdeiros, os urubus, que nada fizeram para a constituição daquele patrimônio em contenda, estão simplesmente brigando pela carniça. São os urubus que brigam sem nunca ter contribuído ou colaborado para a construção daquele patrimônio. Nesses casos, constituem exatamente a necessidade de fazer-se a oração rogando Deus que se aloja no interior de fulano de tal, já perdoou e perdoa todos os erros, pecados, fracassos, defeitos e imperfeições do passado e do presente de fulano de tal e o ama com o infinito amor de Deus. É preciso fazer inúmeras vezes. No decorrer da oração de perdão, é possível que a situação se agrave. Parece que quanto mais você ora, mais a situação fica difícil. Mas, na verdade, a situação começa a se agravar, ou parece que está se agravando, exatamente porque está demonstrando a fase de melhoria. É como uma tempestade que se forma, parece que vai acabar o mundo, mas após a ventania, a chuva torrencial, logo vem a bonança. Então, é a mesma coisa na oração de perdão. Portanto, vamos solicitar ao Mestre Jesus que ampare, que abençoe todos os momentos, exatamente para que a paz, a ordem, a harmonia, a esperança e a fé se instalem no mundo onde que vivemos. Obrigado pela sua atenção. Vamos passar para o momento de oração. Peço a você que acalme, que serene sua mente, concentre-se e faça a oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso Mestre e Guia, a quem seguimos exatamente na prática dos princípios de amor do Evangelho do Reino de Deus. Necessitamos de todas as orientações para seguirmos no caminho correto, sem nos devotarmos aos erros ou às imperfeições que tanto nos procuram arrastar para o caminho do mal. Rogamos ao Senhor Jesus que nos ampare, orientando-nos nos caminhos corretos que tanto necessitamos seguir. Nessa situação onde nos defrontamos cotidianamente com os problemas,
com as imperfeições, os atritos, os desentendimentos. Fazei com que tenhamos paz e serenidade e que possamos encontrar na luz do amor de Deus o caminho onde devemos manifestar a compreensão, a compaixão, a renúncia e o dever de perdoar ensinado pelo Senhor Jesus. Senhor, neste momento, contamos com vosso amor e luz, orientando-nos nas nossas palavras e pensamentos e nas nossas decisões, compreendendo que os irmãos que se encontram ao nosso redor foram encaminhados por Deus para exatamente aprimorarmos as nossas qualidades, sobretudo no amor que o Senhor Jesus nos ensinou. Ajuda-nos a manifestar todo o amor e luz que necessitamos, para que não venhamos a fracassar na presente existência todo o projeto elaborado pelos céus para a nossa vida. Agradecemos imensamente. Muito obrigado. Que assim seja. O livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes é um livro precioso que você deve estudar, ler e compreender profundamente nas práticas da vida, bem como os pedidos de oração que você pode fazer para te ajudar em muito dos problemas e mais ainda o agendamento das consultas e orientações online você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.